Tá bom, olha, obrigado pela introdução e pelas palavras simpáticas. Como o Luís disse, eu sou Head of Customer Success na região EMEA para a Safety Culture. É uma scale-up. Nós éramos startup aqui se calhar há coisa de um ano, quando eu entrei. Eu juntei-me a eles em janeiro do ano passado. Mas já ando neste mundo da tecnologia há cerca de 20 anos. Já trabalhei em empresas como a IBM, a Fujitsu Siemens, trabalhei muito tempo na SAP. Um, Saí de Portugal. Eu queria deixar já esta ressalva. Eu saí de Portugal, fez no mês passado 20 anos, e vivi bastantes anos em Espanha, depois vivi muitos anos na Irlanda, antes de me mudar para o Reino Unido. Portanto, eu tenho aquele síndrome do futre, que é, já misturo os idiomas todos e trato toda a gente por tu. Portanto, gostava de vos avisar que se tratar alguém por tu não é por má educação, é porque já não trato ninguém por você há alguns anos. Eu não sei quando tenho que ir a Portugal, mas por causa desta questão do Covid já não lá vou desde o Natal de 2019, portanto fiquem preparados. E depois tenho esta mistura de idiomas também que às vezes acontece. Peço já desculpa se me saltar a boca para o inglês ou para o espanhol, mas normalmente é para o inglês, porque é o que eu tenho falado mais ultimamente. Um, a Safety Culture, para que vocês saibam, é uma empresa que tem a solução original, que é na sua gênese uma solução de checklist, que permite a uma infinidade de indústrias assegurar setores a nível de health and safety, segurança no trabalho, compliance, e muitas outras áreas que nós temos estado a descobrir muito à custa desta situação da pandemia. Nós temos clientes em logística, construção, minas, prospecção de petróleo, recursos naturais, retail, pronto, em muitas indústrias. E temos utilizadores que nos utilizam para ver se podem fechar um bar ou uma discoteca ao fim da noite, se está tudo ok. E temos outros que utilizam para a gestão de propriedades ou para verificar se uma plataforma de petróleo tem tudo a funcionar. Portanto, há aqui uma série de requisitos e de requerimentos que precisam de ser cumpridos. Portanto, nós apoiamos muito quem está na primeira linha de trabalho, quem é o que nós chamamos o frontline worker. Nós, entretanto, adquirimos uma empresa, uma pequena startup, também australiana, chamada EDAP, que é uma empresa de mobile learning. Não é um sistema de learning management system complicado, é uma coisa muito, muito fácil de utilizar. E nós estamos agora a tratar dessa integração, que vai permitir esses mesmos trabalhadores de primeira linha a completarem trainings e formações nos seus telemóveis, sem necessidade de estarem em salas de aula, com uma parte importante a nível da gamificação. Permite criar sistemas de prémios e competições internas, e divide a aprendizagem em pedaços muito pequenos. Portanto, é muito mais fácil de consumir. Portanto, é a história que nós temos. Nós queremos crescer e transformarmos numa plataforma de operações para todo tipo de clientes. E nós atingimos no mês passado os 300 mil utilizadores pagos, o que foi uma marca interessante. E na parte de EMEA atingimos esta semana, que é um facto que me deixa muito orgulhoso, porque, sem ser falsamente modesto, contribui bastante para isso, os 40 mil utilizadores ativos mensais. Não os pagos, mas os que todos os meses utilizam a solução, que é um número também, eu acho, fantástico para a região EMEA, tendo em conta que grande parte dos negócios estão parados na área da hospitality, do retail. Grande parte da Europa, infelizmente, está em lockdowns. Portanto, é um número que nos satisfaz bastante. Portanto, isto é um pouco o meu background, o meu percurso profissional. Eu, se calhar, ia começar por introduzir um pouco o tema. Não sei, Luís, se preferias que os participantes se apresentem, ou preferimos fazer isto mais tarde? Se calhar fazíamos mais tarde e só É? por uma questão de gestão de tempo avançava já Ok, para vamos o tema, embora. Nuno. Sim, Vamos embora, que estamos cá para isto, não é? Confirmem só se conseguem ver o meu ecrã. sim, do meu Sim? lado Ok. sim.
Portanto, vamos se calhar falar isto, eu não sou nenhum professor catedrático de cliente enterprise, sou um apaixonado por Customer Success, e uma das coisas que eu aprendi a nível de Customer Success é que não existem regras únicas nem doutrinas universais. E outra coisa muito importante é que estamos todos a aprender uns com os outros, todos os dias. Portanto, eu quero deixar aqui não definições nem ideias pré-estabelecidas, mas bases para nós podermos ter uma discussão, porque acho que é onde nós vamos poder retirar valor destas sessões, é parte da discussão. A nível de cliente enterprise, existe uma definição um pouco genérica, não é? São aqueles clientes que são definidos pelo seu próprio perfil. Seja a faturação, seja o número de empregados, a complexidade, a dimensão, a sua própria marca, o branding. Isto permite mais ou menos encaixar naquele segmento de clientes que tradicionalmente nós designamos por enterprise. Acho que isto é uma questão que não tem demasiada discussão, mas como eu sou um tipo que gosta de espicaçar a discussão, eu também tenho outra opinião, embora concorde com esta, que é lógica, não é? E é uma opinião bastante, e que existe no mercado com alguma maturidade. Eu também acho que pode ser um cliente enterprise, não só em função do perfil desse mesmo cliente, mas em função do perfil do vendor, ok? Da empresa de software, por exemplo, porque é a minha experiência, que vende a solução ou produto. Se nós pensarmos numa empresa que tenha um portfólio de 50 ou 60 ou 100 ou 200 soluções, e temos algumas no mercado, que permitem que os clientes utilizem as soluções em todas as suas verticais internas, desde recursos humanos, a compras, vendas, faturação, produção, etc, etc. Mas depois temos outras empresas de software as a service, com uma escala muito mais pequena, que a sua definição e que para elas o que é um cliente enterprise pode variar. E eu penso muito nisto no meu dia-a-dia, porque se eu tiver uma empresa que tenha 100 mil empregados e esteja presente em 30 países, mas que no fundo, porque o meu produto acaba por ser um pouco de nicho, me permita apenas ter, na melhor das hipóteses, 100 utilizadores, ou 100 licenças vendidas para essa organização, com essa dimensão, devido ao negócio deles e ao meu. Esse cliente, ainda que, segundo o slide anterior, fosse enterprise, se calhar para mim não é. Se calhar para mim o cliente enterprise vai ser uma empresa, um cliente que tenha 500 pessoas a trabalhar nessa organização, mas que os 500 possam ser utilizadores do meu produto. Portanto, gostava só de deixar isto aqui, porque nós às vezes assumimos muito aquilo que é histórico, mas as coisas tendem a mudar e eventualmente eu acho que é interessante que nós podamos ver as coisas de diferentes perspectivas. Portanto, temos a maneira mais tradicional de ver as coisas, mas também maneiras mais disruptivas que têm que ver com a definição de enterprise não baseadas no perfil do cliente, mas sim baseadas no perfil e na solução do software provider, ok? Portanto, isto é aqui uma pequena contribuição para eventualmente nós possamos discutir isto. Eu gostava muito também de ouvir experiências de toda a gente que está aqui nesta sessão. Bom, desafios com clientes enterprises. Mais uma vez temos aqui alguma série de fatores que são comuns a clientes enterprise e não enterprise, mas existem alguns que são, digamos, um pouco mais particulares, não é? O número de stakeholders nessas organizações. Portanto, tendem a ser organizações com alguma dimensão e existe diversas pessoas, diversos contactos com que nós teremos que interagir. Muitos destes desafios têm que ver com a parte humana da relação, o que é curioso porque estamos a falar de tecnologia, mas não nos podemos nunca esquecer disto. Outra questão tem que ver com a complexidade da organização. As verticais internas, a estrutura horizontal, os crossovers, quem interatua com mais que uma organização a nível interno, portanto isto é algo que temos que também ter em conta. Outra questão muito importante é o poder de decisão, não é só quem assina o cheque, mas de facto é quem tem, como nós dizemos em Portugal, a faca e o queijo na mão.
nós eventualmente vamos ter que trabalhar muito para convencer esta pessoa. Ok? E às vezes não é o utilizador, e muitas das vezes não é o utilizador do produto ou da solução, mas é de facto quem tem a visão estratégica onde nós nos podemos encaixar. Perdão. Depois, outra questão muito lógica, acho eu, tem que ver com a utilização do produto. Como é que o nosso cliente enterprise vai utilizar o produto? É apenas para um caso específico? Existem ali oportunidades de expandir a utilização a nível horizontal? Muitas das vezes essas oportunidades existem. Se trabalhamos com um produto que se dedica apenas à faturação, naturalmente sabemos que vamos estar limitados, por exemplo, a esse setor. Depois, outras questões que têm a ver com a logística. Se falarmos em organizações multinacionais, temos que ter em conta idiomas, fusos horários e questões desse tipo. Portanto, nós temos que estar preparados para enfrentar e lidar com esse tipo de situações. Eu vou deixar aqui o reconhecimento para o fim, porque é uma que eu acho muito interessante. Vamos falar aqui da dependência e da dependência de quem vende. Quantas vezes nós não vemos no mercado, ou neste caso vimos no mercado, empresas que vendiam um produto e que tiveram uma oportunidade de vender tanto esse produto para um cliente particular que para assegurar o curto prazo hipotecaram o longo prazo e acabaram eventualmente por desaparecer. Portanto, esta questão da dependência é fundamental. Quando esta dependência existe muito, e temos situações onde empresas que não são tecnológicas acabaram por adquirir empresas tecnológicas, que passaram a ser departamentos daquelas empresas porque asseguravam o funcionamento de processos-chave. Portanto, isso acabou de ditar a morte de empresas independentes, porque para, como eu disse, assegurar, em alguns casos, o curto prazo e hipotecar o futuro. Portanto, isto é uma questão também muito importante. A capacidade, nós como fornecedores de software ou de serviços temos capacidade? Será que temos de facto a bagagem para trabalhar para determinados tipos de clientes, ou será que é, também como nós dizemos em Portugal, será que isto é demasiada areia para a nossa caminhonete, não é? Portanto, temos também que ver isso, porque uma coisa é nós queremos crescer, queremos vender, queremos expandir-nos e depois chegarmos a uma situação onde não podemos cumprir isso também. Acaba por ser fatal. Vou então voltar à questão do reconhecimento. A questão do reconhecimento para mim é muito, muito importante, principalmente no lado do cliente. Porque se a coisa corre mal, ninguém assume a responsabilidade. Portanto, nós, como vendedores do serviço ou do produto, vamos ter que arcar com as consequências. Mas se a coisa corre bem, vamos ter muita, e vamos ver às vezes muita luta interna nos clientes por esse reconhecimento. Às vezes não é quem assina o cheque, porque pode ser na parte de compras da empresa, portanto a decisão veio do outro lado para alguém libertar os fundos para comprar o produto, mas tem muito que ver com, de facto, quem sabe e pode obter valor e retorno da solução. Portanto, eu acho que existem aqui, não são apenas estes, não estão limitados a estes, mas estes são alguns dos desafios que eu costumo ver e que a minha experiência me tem apresentado. Como digo, muitos deles são humanos, e acho que é muito interessante quando falamos de tecnologia, que a parte humana continua a ser presente e bastante dominante. Portanto, seria isto alguns dos desafios que nós costumamos encontrar. A nível de gestão de relações, voltamos à parte humana. Existe aqui uma série de comportamentos da nossa parte, como vendedores de soluções e de produtos, que temos que ter em conta. Mas existem também comportamentos humanos a ter em conta pela parte do cliente. Muitos destes comportamentos acabam por ser fatores determinantes para quando recrutamos alguém para trabalhar com este tipo de clientes. Não só, mas também. Okay? E estou aqui a pensar em situações como a credibilidade da pessoa, do recurso, do produto, a capacidade de comunicação. E voltamos eventualmente aqui a ter alguns desafios quando falamos de organizações com dimensão global, onde os idiomas e os fusos horários, ainda que pareça uma situação fácil de resolver, basta contratar alguém que fale vários idiomas, ou várias pessoas que falem um idioma, ou criar um sistema de turnos de trabalho para assegurar coberturas globais, nem sempre é tão fácil, ok? Portanto, a questão da comunicação é fundamental e saber comunicar, se o recurso que nós temos sabe efetivamente comunicar com os diferentes níveis de stakeholders que vamos ter no cliente enterprise.
Outra questão é a capacitação. Somos capazes de efetivamente entregar o que cumprimos e o que prometemos e o que pomos no mercado. Outra questão fundamental é a questão da confiança. A questão da confiança entre as duas organizações e entre as pessoas tem que ser total. Porque a dúvida pode fazer ruir este tipo de relações. Okay? A honestidade é fundamental e acho que é fundamental para empresas que estejam a prestar serviço, ou a vender serviços, ou produtos, ou soluções, empresas mais pequenas e que o estejam a fazer, de facto, a este tipo de clientes. Eu nunca tive situações onde, trabalhando com empresas e com clientes muito grandes, não fosse melhor e não tivesse sido melhor dizer sempre a verdade, dizer que não podemos, não vamos entregar a tempo ou não vamos lançar aquela funcionalidade em setembro, mas só no ano que vem, do que continuar a prometer. Ser honesto acaba sempre por pagar e por recompensar. Portanto, acho que é uma questão que tem muito valor, porque normalmente quando falamos com este tipo de clientes a nível de stakeholders e quanto mais alto chegamos digamos, na cadeia alimentar, a questão da honestidade é fundamental, porque para essas pessoas eles têm que tomar muitas vezes decisões com base a este tipo de informação e se nós formos honestos com eles, eles sabem reconhecer essa frontalidade, ok? E isto acaba por ser muito mais importante para manter relações e para manter negócios do que, como é óbvio, entregar e continuar a prometer coisas que nós sabemos que não vamos ser capazes de entregar. A questão do valor é absolutamente fundamental, o retorno para o cliente. O cliente tem que saber qual é o retorno que vai ter por trabalhar connosco e por, digamos, cooperar connosco. E depois uma questão que é a reciprocidade. Eu acho que não só com clientes enterprise, mas com clientes de outras dimensões, estas relações têm que ser uma relação mútua. E a questão da confiança, da credibilidade, da honestidade e da comunicação são fundamentais, tal como nas nossas relações interpessoais, mas desde o início temos que saber fazer ver aos clientes e aos clientes enterprise em especial que isto vai ser uma relação de facto mútua, onde nós seremos responsáveis por aquilo que podemos entregar e por aquilo que nos comprometemos a cumprir, mas tem que haver reciprocidade, ok? E se calhar mais para a frente seria se calhar bom falarmos de alguns dos eventos, por exemplo os QBRs ou os Enterprise Business Reviews, onde esta questão para mim é absolutamente chave, a questão de estabelecer desde o início essa reciprocidade e a capacidade das duas organizações poderem de uma maneira séria e honesta ter a confiança para poder julgar onde se falhou, porque se falhou e trabalhar de maneira junta para recuperar ou para reparar esse tipo de situações, ok? Bom, se nós olharmos para a definição de um CSM, por exemplo, que trabalha com clientes enterprise, isto acaba por ser muito um pouco estes aspectos que fazem parte da oferta de trabalho, não é? Eu quando precisava preparar para isto, fiz aí uma pequena busca e acabei por encontrar muitas ofertas de trabalho para CSMs Enterprise que dizem todas o mesmo, não mencionam este tipo de comportamentos e de capacidades, ok? E muitas das vezes ignoram a questão da dimensão. Eu acho que às vezes utiliza-se CSM Enterprise para tentar vender o que não é Senior CSM, ok? Às vezes, em determinadas organizações é mais fácil promover alguém a CSM Enterprise que subir aquela pessoa, digamos, para Senior ou para eventualmente uma posição de liderança. Portanto, com todas estas características que eu acho que um CSM que trabalha na área de Enterprise deve ter, nós vemos que temos aqui uma situação onde esse tal CSM vai ser mais que um CSM, não é? Vai ser alguém que, como eu costumo dizer, vai ser o maestro da banda filarmónica. Bom, e nós todos temos esses exemplos da banda filarmónica das nossas localidades. O CSM vai ser alguém que vai ter que orquestrar todos os recursos, especialmente internos,
mas também fazer aquela orquestração com os recursos externos da parte do cliente, ok? Portanto, fiquem com esta ideia do maestro, que acho que é uma ideia interessante, fui eu que inventei, mas podem utilizar à vontade, não há problema nenhum. Vamos agora falar então de um processo, e o Luís, quando me desafiou para isto, falou-me deste tipo de processos que têm a ver com os handovers. E estes processos acabam por parecer que são muito simples, mas envolvem alguma complexidade. Temos que ter muito tacto com este tipo de situações, mas são handovers que acabam por, na sua maneira mais simples ser perfeitamente reproduzidos para clientes SME ou SMBs ou clientes de mais pequena dimensão. Mas aqui existe, de facto, aquele tato e aquela questão da orquestração. Eu acho que, em primeiro lugar, temos que identificar os stakeholders. Isto é apenas um exemplo de um fornecedor, de um vendedor de produtos, de software, de serviços, que tem aqui, neste caso, 4 stakeholders internos que estão envolvidos nestes tipos de handovers. Customer Success, como é natural, em grande parte dos casos as equipas de vendas, ok, desde o processo de pré-vendas até ao renewal, pode acontecer, noutros casos a equipa de sucesso pode tratar da parte do renewal. A equipa de liderança, quando falamos de alguns clientes de uma certa dimensão, quando essas oportunidades saltam para a mesa, naturalmente existe ali uma certa visibilidade e alguma participação ativa por parte das equipas de liderança, seja em sucesso, seja em sales, seja noutras organizações. E depois temos a parte de serviços. Nem todas as empresas prestam serviços, por exemplo, a um software. Alguns tipos de software são bastante fáceis de implementar, não é? Estamos a falar de aplicações para telemóvel, por exemplo. Normalmente não existe ali demasiada complexidade a nível de implementação, mas, perdão, mas podemos ter, de facto, essas equipas internas de serviços, ok? Portanto, isto é um cenário bastante resumido. A nível externo, eu nem sequer me dei ao trabalho de mudar as fotografias, mas a nível externo vamos ter o nosso campeão, portanto aquela pessoa que nós atacámos ou que a equipa de vendas acabou por atacar e que viu o valor nesta oportunidade e que viu o valor para a sua função, para as suas responsabilidades em utilizar o nosso produto ou os nossos serviços. Vamos ter os utilizadores finais, não é? Porque se falamos de um cliente enterprise, normalmente existe alguém que de facto é aquele ponto de contacto, como eu digo, o nosso campeão, e depois vamos ter os utilizadores finais, vão ter que ser treinados e formados eventualmente, etc, etc. Temos também de ter muita atenção, como é natural, à equipa de liderança nessa organização, como é óbvio, voltando àqueles desafios que eu falei antes, não é? Todas aquelas questões das relações, o poder, a influência, quem vai reconhecer, quem vai ser reconhecido, quem vai receber os louros se de facto isto correr muito bem, não é? Às vezes o nosso contacto, o nosso campeão, o nosso champion, acaba, quando a coisa corre bem, acaba por não ser ele ou ela que recebe a palmadinha nas costas, por jogos de política interna, por outras questões. Portanto, temos que também ser sensíveis a este tipo de situações. E depois temos normalmente a equipa ou da IT ou de tecnologia por parte destes clientes, quando eventualmente existam possíveis cenários de integração, de implementação, situações que tenham a ver com maior complexidade da parte técnica. Ok? Portanto, identificar as pessoas a nível interno, identificar os contactos a nível externo, isto é absolutamente fundamental, e depois vamos tratar de identificar os eventos. Eu gosto muito de trabalhar com base nisto, para processos de Customer Success. Para mim funciona bem porque acaba por ser bastante simples, nós podemos adotar outras escolas de pensamento, mas eu gosto muito de trabalhar com este. Porquê? Porque eu gosto muito de trabalhar a pequena escala, trabalhar com segmentos da viagem do Customer Journey. Okay? Vamos trabalhar com vamos ver se funciona, se não funciona vamos voltar a trabalhar, vamos refinar, vamos apurar, funciona bem, portanto temos ali uma pequena parte. Eu gosto muito de trabalhar com estes pequenos pedaços da Customer Journey, porque acaba por ser muito mais fácil depois, quando já temos um processo estabelecido, refinar, retirar uma peça, olear, mudar ali qualquer coisa e depois voltar a meter na tal engrenagem ou no tal motor. Portanto, acaba por ser muito mais fácil e não temos que estar a desmontar tudo.
Isto é um exemplo que eu gosto muito de trabalhar e tenho a sorte de trabalhar. Nem todas as empresas e nem todas as organizações de Customer Success trabalham desde o momento de pré-sales. A minha trabalha e eu acho que isto é fantástico, porque nós somos capazes de influenciar o win rate da nossa equipa de vendas. Neste momento estou a falar à volta de 70% dos projetos que nos são entregues para fazer apoio de pre-sales, e não estou a falar de professional services. A minha equipa de onboarding trabalha com pre-sales, damos a oportunidade a um cliente fazer um trial durante 30 dias e à volta de 65%, 70% desses onboardings acabam numa venda. Portanto, isto é fantástico e a equipa de sales costuma um pouco vender-lhes esta ideia, porque havia aqui um bocado a mentalidade de eles controlarem tudo, mas a partir do momento em que começaram a ver os benefícios, portanto, eu agora tenho que estar a crescer a equipa de onboarding para também poder apoiar este tipo de pre-sales, e agora temos à volta de 50-50 o tempo e o número de clientes que estão na fase de pre-sales comparado com os que já estão na fase de onboarding. Portanto, acabam por ver, e vocês podem reparar aqui o volume de crescimento que esta área acabou por ter. Portanto, identificar os tais eventos, quais são os eventos, porque é que necessitamos dos eventos e quando é que eles têm que acontecer. Aqui neste caso temos pre-sales, temos o evento da venda, o go live, isto como eu disse é relativo, ok? Pode ser mais ou menos complexo. Os Executive Business Reviews podem ser mensais, podem acontecer cada trimestre, ser anuais, isto é um pouco à vontade do cliente também, nós temos que respeitar a vontade deles. E depois o processo de renewal, que para mim deve sempre ser um não evento, mas que eu resolvi identificar aqui para que tenhamos claridade sobre isto. Depois eu acho que é importante atribuir as responsabilidades a nível interno, com os recursos que temos nas diferentes equipas, como nós vimos antes, vendas, liderança, serviços, Customer Success, e depois atribuir essas responsabilidades para os processos que vamos criar. Eu gosto também de trabalhar um bocado ao inverso, gosto de deixar o processo para o fim, mas primeiro trabalhar naqueles eventos específicos. Quando tivermos os eventos criados, podemos fazer a ligação entre todos e ver o que funciona, não funciona, e mudar os eventos de um lado para o outro, como muitas vezes se costuma fazer. Mas esta é a metodologia que eu costumo utilizar. Primeiro identificar então os tais eventos, quem vai trabalhar com eles e criar os tais processos na parte final, ok? Portanto, resumindo um bocado esta conversa sobre os clientes enterprise, o cliente enterprise tem uma definição histórica, entre aspas, que pode mudar, ok? Era aqui a picardia que eu gostava de deixar. Os desafios são muito relacionados com a parte humana. Os atributos e as qualidades que um CSM deve ter para trabalhar nessa área também têm a ver muito com essa parte humana, e depois o tal processo de orquestração e ser o tal maestro da banda, filarmónica, se preferirem, pode ser da Filarmónica de Berlim, não tenho problema nenhum com isso, mas acaba por ser aquele orquestrador de recursos internos, não é? Do nosso lado, e depois a identificação dos tais processos-chave, entre os quais o handover acaba por ser um, e todos estes processos que nós vemos aqui podem ser eles handovers, a parte de pre-sales, a parte da venda, a parte do go live, tudo o que ocorre entre a venda e o go live na parte do onboarding. Os Executive Business Reviews podem eventualmente criar processos de handover, ok? Ou ser utilizados para processos de handover, e depois o processo do renewal, que para mim, volto a dizer, pessoalmente, deve ser, num mundo ideal, um não evento, mas que eu gostava de marcar aqui, porque acaba por em muitas das organizações, ser um evento que tem que ser acionado por diferentes pessoas e diferentes participantes e stakeholders, normalmente internos da organização. Ok? Era isto. Como eu disse, estes tópicos são para que nós possamos discutir, portanto vou deixar agora que vocês me martelem com uma série de perguntas para as quais eu de certeza não vou ter resposta, mas que a minha habilidade e a minha capacidade de ser português, não é? De improvisar, de certeza que vai permitir-me ultrapassar estas dificuldades. Não é? Certeza que sim. Obrigado, Nuno. Obrigado. Não.
Malta, perguntas. Vamos lá. Quem é que quer tirar o mute e colocar aqui as primeiras perguntas ao Nuno? Eu nem estava atento ao chat, não sei se temos aqui alguma no... Pois, eu estava, não temos ainda, mas sim, para os mais envergonhados, se quiserem escrever, também estejam à vontade, que nós depois passamos ao Nuno. Senão eu penso que tínhamos deixado aqui já algumas perguntas, né, Luiz? E enquanto a malta vai pensando aí nas perguntas, ou podem abrir o microfone ou usar o chat, a gente vai fazendo aqui as perguntas que a gente tinha separado sobre o tema. Queres que eu coloque a primeira? Sim, pode. Oh, Nuno, na verdade a primeira pergunta está muito alinhada com o teu fim da conversa, que é, de facto tu tocaste num ponto importante, que é temos de ter uma equipa multidisciplinar para lidar com clientes desta natureza e coordenada, ok? A pergunta que nós queríamos fazer é como é que tu preparas e treinas a estas equipas, mas também como é que tu treinas o Customer Success para assumir a tal função, como tu disseste, do maestro da banda filarmónica de Berlim, que foi o exemplo que tu deste. Ou seja, como é que preparas as equipas e como é que treinas um Customer Success para assumir essa posição do maestro? Eu acho que se calhar ia voltar àqueles pontos que mencionei. Aqueles pontos que mencionei que têm a ver com muitas características que são humanas. Ok? A resposta mais simples seria dizer que preciso de alguém que tenha formação idealmente, de maneira ideal, em gestão de projetos. O que é uma grande vantagem, porque essa capacidade de orquestração para alguém que já venha com uma certa formação nesse tipo de tarefas acaba por ser mais fácil. Mas para mim não é só isso, acaba por ser muito essa questão ou aquelas questões, aqueles pontos que eu mencionei sobre a questão da reciprocidade. A capacidade de comunicação para mim é fundamental. Okay? E eu trabalho muito com as equipas também nesse tipo de questões. A questão de sabermos comunicar não só online, que é o que temos feito nos últimos 12 meses, quase todos, não é? Mas também no face-a-face. Nós sabemos que, eventualmente, muitos destes clientes enterprise, e tirando, se calhar, estes últimos 12 meses como alguma exceção, mas uma exceção que vai ser parte da regra no futuro, não é? Eu acho que também já todos percebemos isso. Existe muita visita ao cliente, existe muita visita do cliente aos nossos escritórios, ok? Portanto, essa capacidade de comunicação para mim é fundamental. A capacidade de saber identificar, como eu digo, os pain points e onde é que vão estar os tais desafios, e isso nas primeiras reuniões é fundamental. Tentar saber fazer as questões corretas. Eu também trabalho com a minha equipa, temos um expert em training externo que trabalha connosco, com a equipa de vendas, que tem muita experiência neste tipo de organizações e neste tipo de processos, e que nos ajuda muito a formar as minhas pessoas a nível dessas perguntas relevantes, mas que nos vão permitir descobrir muita coisa, ok? Portanto, a capacidade de comunicação, a capacidade de saber perguntar. Outra coisa que é fundamental é o saber escutar. Okay? E isto acontece não só neste tipo de conversas iniciais, mas fundamentalmente nos QBRs ou nos EBRs ou nas business reviews, sejam elas em que altura do tempo. Fundamental saber escutar o que o outro lado nos está a dizer. Então, todas estas características vão permitir que desde o início, numa situação ideal, o nosso cliente sinta que está a falar e a comunicar com alguém que tem credibilidade. Ok? Portanto, acho que a gestão de projetos é muito interessante, muito importante. Saber comunicar, saber escutar, saber ouvir, saber fazer as perguntas que são
fundamentais, e depois assumir a tal credibilidade através da prática da honestidade. Isto é uma questão que para mim também é fundamental. Portanto, no meu caso particular, nós temos alguém externo, não é? Que trabalha connosco a este nível, mas eu tenho a minha equipa a atender eventos, a participar em eventos e formações de maneira regular. É uma das coisas para as quais eu tenho, digamos, carta branca para gastar orçamento e para investir, porque o retorno é óbvio. Não sou eu que tenho que ser convencido. Quando eu tenho que falar com a minha board, o entendimento é absolutamente claro, que para termos pessoas preparadas para tratar com os diferentes tipos de clientes que temos que as ter formadas, preparadas, treinadas, e temos que assumir outra coisa. Isto é um processo que nunca termina. Okay? E acho que sabermos ser humildes também é fundamental para esse tipo de crescimento profissional e pessoal que tem que existir sempre. Bom. Isto respondeu à tua pergunta? Respondeu, e na verdade está até, enquanto que a malta prepara aqui a segunda pergunta, eu por acaso, no seguimento da conversa que íamos ter hoje, eu estive a ler um artigo que falava precisamente sobre Enterprise CS, e nesse artigo, 80% daquele artigo falava de uma característica apenas que essa pessoa que era Enterprise CS desenvolveu ao longo do tempo, e ele diz que hoje reconhece que foi a que mais ajudou, que foi precisamente a capacidade de ouvir. Essa pessoa contava nesse artigo que no início ele pensava que mostrar senioridade se ia traduzir se ele fosse o que falava mais nas reuniões e o que falava até mais alto, o que impunha mais a sua opinião e não, pá, eu é que sei, e ele pensava nisso, que a sua senioridade, okay, se mostrava por aí. E ele aprendeu ao longo dos anos que não, que as pessoas, que ele sentia que as pessoas lhe ganharam mais respeito, não num sentido de respeito de medo, mas que lhe reconheceram mais capacidade e seriedade a partir do momento que ele começou a ser o mais calado da sala. E as pessoas olham para ele do tipo, pá, ele está calado, mas está a prestar tudo. Grande parte do artigo era só a falar realmente dessa qualidade, e foi um cenário também de Enterprise CS, que era o ouvir, e às vezes o sermos os mais calados traduz-se nos dar a percepção que somos os mais séniores. Okay? Eu felizmente consegui mudar o modelo e a execução das nossas business reviews na minha equipa atual, mas tive que lhes explicar, não só à equipa de sucesso, mas também à equipa de vendas, que para mim uma business review tem que ter muito que ver com uma mindset. Não tem que ver com os slides, ok? Tem que ver com a mindset de ser, em primeiro lugar, sobre o cliente. Tudo sempre sobre o cliente. Depois temos que saber escutar e ter essa tal capacidade que tu estavas a comentar agora. Temos que saber escutar e temos que saber sacar a informação que é relevante nas tais entrelinhas. Também é muito, muito importante. Depois temos que saber estabelecer que aquilo, como eu tinha dito antes, é uma relação a dois. Onde todos têm que assumir as suas responsabilidades. Eu sou um grande apaixonado do sistema de semáforos, não é? O verde, o laranja e o vermelho, e consegui implementar isso e disse, meus amigos, nós vamos levar este tipo, isto é visual, toda a gente entende, e quer, por favor, porque as ações de uma business review são dos dois lados, quer, por favor, que do nosso lado esteja tudo verde, de preferência do lado do cliente também, ok? Mas se não estiver, porque ao princípio vamos ver muitos vermelhos e laranjas dos dois lados, mas se não estiver, que saibamos identificar o porquê, e se grande parte desses vermelhos e laranjas for do lado do cliente, isto não será um processo de mandar as culpas para cima de alguém, mas tentar saber o porquê, porque as pessoas às vezes têm que priorizar outras questões, outras tarefas, não é? Não trabalham só connosco. Exatamente. Mas acho que é fundamental essa transparência. E eu digo isso sempre quando tenho que participar em reuniões iniciais com clientes, quando existe a tal liderança a esse nível,
e de uma maneira também, porque nós temos que ser um pouco, perdoa-me, não é? Um pouco chico espertos, não é? Tu sabes que para trazer um C-Level a um QBR, a um Executive Business Review, nem sempre é fácil e que podes contar com 5 ou 10 minutos. Sim. Portanto, aqueles 5 ou 10 minutos, não é, iniciais têm que ser ali straight to the point. E se esse slide lá tiver, e do nosso lado tiver tudo verde, e do lado do cliente existir algum laranja, eventualmente um ou outro vermelho, não é? O que é que tu começas a ver? Hoje em dia começas a ver os mutes, toda a gente se começa a meter em mute, a começar pelo C-Level, que está já a dizer que vamos ter que ver porque é que isto está assim, não é? Quando é face to face, começas a ver as caras das pessoas, não é? A olharem uns para os outros e a pensar, olha, vamos ter que mudar isto. Portanto, é fundamental e é uma grande maneira, uma boa maneira de chamar a atenção das pessoas e de ter a atenção, e que vai permitir depois ter aquelas conversas de como é que conseguimos convencer a pessoa que assina o cheque, como é que conseguimos convencer o C-Level do valor ou da falta de valor que pode ser percebida. Isto não mudou nada ao negócio. Eu estava a pensar ter aqui um ROI de, sei lá, 30%, tive aqui 5% ao longo de um ano para o custo disto. Está aqui, os semáforos estão todos vermelhos do vosso lado. Ok? Lá está. Portanto, é esta reciprocidade, a capacidade de ouvir e o facto disto ter que ser, desde o início, estabelecido como uma relação mútua. Ok? Estamos todos juntos nisto. Portanto, eu acho que isso também é muito importante. Bom, obrigado. O Pedro está com a mão levantada aqui, Luís. Pedro, você quer fazer uma pergunta? Qual é a tua pergunta? Obrigado, Nuno. Eu gostava de ouvir falar um bocadinho mais sobre a importância daquela parte que tu falaste de que nem toda a gente faz assim, mas que na parte do CS pré-venda, e eventualmente que tato é que é importante nessa fase, ou que preocupações serão diferentes nessa parte versus pós-venda, obviamente. Ok. Olá, Pedro. Não, é uma pergunta muito interessante. Eu trabalhei durante muitos anos em organizações de Customer Success que não tinham influência absolutamente nenhuma, nem participação em processos de pós-venda, pré-venda, perdão, com todos os problemas que isso pode eventualmente causar, não é? De overpromising, overselling, overcommit. O cliente chegava ao Customer Success depois de lhe ter sido vendido um paraíso e nós olhávamos para aquilo e sabíamos que isto vai ser, mas é um inferno. Vai ser um inferno e vai ser, para lá chegarmos vamos ter que atravessar o purgatório, portanto isto vai ser complicado, não é? Eu estou numa situação em que sou privilegiado porque consegui, através das experiências que tenho também, trazer uma série de best practices para a organização e ter a sorte de termos um produto que nos permite oferecer 30 dias de trial a um cliente. Okay? Nós somos um produto freemium, mas naturalmente não fazemos dinheiro com o freemium, como é óbvio. Há uma série de limitações a nível de utilizadores, a nível de funcionalidades, etc. Mas quando aquele cliente quer crescer, nós damos-lhe a oportunidade, sem custo, utilizar, não é? Utilizar o produto durante 30 dias. Até eu chegar, não sou o Messias, mas até eu chegar, era a equipa de vendas que tratava daquilo. E a conversion rate era baixíssima, porque eles têm que também estar a vender, o que é lógico, quer dizer, o trabalho fundamental deles é vender, não é fazer um mini onboarding. Ok? Não é? E eu consegui convencer, a nível de liderança foi muito fácil, porque eu trabalho muito bem com a equipa de liderança de vendas e disse-lhes, meus amigos, o que eu vos posso oferecer é isto para que os vossos account executives possam passar mais tempo a vender. Portanto, demorou-me o tempo que eu tomei agora a dizer esta frase. Ok? Portanto, foi assim. E depois o que nós fazemos um mini onboarding. O que acontece no nosso período de onboarding, que normalmente dura 60 dias, nós medimos ali a melhor altura e qual é o rendimento máximo a nível de utilização do produto, para depois passar, quando é caso disso, nem todos os clientes vão ter um Customer Success Manager, podem ser mais pequenos ou um segmento que é um pouco mais digital, mais tech touch. Mas o que nós vamos fazer é ter a equipa de onboarding, a minha equipa de onboarding faz as duas coisas, o mesmo indivíduo pode tratar de pre-sales ou pode tratar de onboardings.
Portanto, vamos fazer um mini onboarding. Em vez de fazermos em 60 dias, fazemos em 30. E como te disse, em 65, 70% dos casos o cliente vê logo o valor. E também, em alguns dos casos, nós vemos que não há ali valor nenhum. Não é? Falamos com o comercial e dizemos, meu amigo, olha, isto vai dar buraco. Não é? Nós não somos capazes de fazer aquilo que o cliente precisa ou quer. Portanto, vamos evitar uma dor de cabeça, que tive algumas no início, porque não existia este processo, como tive no passado, muitas. Vamos evitar este problema e vamos partir para a próxima. E temos uma reunião com o cliente e dizemos, olha, para este tipo de use case, nós, como produto, ainda não estamos lá, nunca lá vamos estar, por exemplo, ou podemos tentar uma espécie de workarounds, algumas alternativas. Às vezes o cliente quer, às vezes não quer, e quando não quer, acabamos por nos afastar, mas todos com a melhor das intenções e com a melhor das relações, porque ninguém mentiu a ninguém, não é? A tal honestidade esteve sempre ali presente. E depois temos eventualmente situações onde, quando introduzimos novas funcionalidades, esse cliente vai ser contactado pelo comercial e dizer, olha, aquilo que vocês queriam há um ano atrás já está disponível, podemos falar? Pronto. E acaba às vezes acabamos por pegar em coisas que estavam meio mortas e conseguir um pouco ressuscitá-las, não é? Portanto, é assim que trabalhamos com eles. Fazemos, em 30 dias, fazemos o que o nosso tradicional onboarding se faz em 60. Ok? Obrigado. Nada. Mais perguntas? Venham elas, malta. Manuel, chuta. Olá, boa tarde. Nuno, fiquei muito curioso com este mini onboarding pré-sales. Isto impacta também o churn, não é? Porque identificamos aqui clientes que potencialmente já vão dar churn e se o comercial nos ajudar não os desculpa, Manuel, podem eventualmente nem ser clientes. Portanto, nunca vamos ter churn desses porque eles nunca vão assinar um contrato. Mas permite, o teu ponto, e deixo-te já terminar, mas permite, para mim, criar um portfólio de lessons learned que depois posso utilizar e evangelizar a equipa de comerciais, dizer, pá, temos aqui 20 casos onde aconteceu isto, aquilo. Quando ouçam isto, tenham atenção. Mas desculpa-me, eu interrompi-te aí. Não, obrigado por ter interrompido. A minha pergunta tem que ver como operacionalizar isso. Portanto, eu acho que também, com o meu board, também facilmente demoro esses 5 segundos a explicar e está vendido. O operacionalizar é que me faz um bocado mais confusão, porque no fundo estamos aqui a falar de 2 streamlines, não é? Uma de clientes e uma de pré-clientes, ou potenciais clientes. Como é que é a gestão das equipes? Ou seja, tratamos esse onboarding, esse mini onboarding como um onboarding, mas com um playbook diferente? Ou... Sim, com um playbook mais reduzido. Ok? E muito enfocado apenas, normalmente, porque é limitado, apenas num use case particular. Ok? Não vamos ter a capacidade de dedicar 2 ou 3 recursos, não é? Mas lá está. Somos honestos com o cliente. Dizemos, ok, durante 30 dias vamos trabalhar neste use case. Depois o cliente pode eventualmente comprar, imaginemos, X licenças para esse use case. E depois a conversa da expansão continua. Ok? Nós trabalhamos muito com isso. A nível de medir e das métricas, não é muito complicado, não é? Portanto, são requests que entram, pedidos que entram para a minha equipa, nós temos trabalhamos com ferramentas internas nisso, temos ali um sistema de rota, quem é que vai pegar no próximo, em termos de quem tem capacidade e workload, e depois mede-se e recompensa-se também. Portanto, o playbook é muito similar, mas é mais reduzido, é um bocado, como é que se diz em português? Já estou a fazer aqui o footer, não é? É um pouco o esqueleto do onboarding tradicional. E depois há aqui outra coisa, Manuel, que é, quando nós conseguimos que esse trial, esse pre-sale tenha êxito, o cliente compra, nós não lhe vamos meter outra vez com 60 dias de onboarding.
não vale a pena. Não é? Portanto, normalmente estás no caminho, já está feito, não é? Foi o mais disruptivo que eu ouvi até hoje e estou com uma vontade de começar isso agora, nem ir dormir. Eu não estou a contratar ninguém, Manuel, mas... Não, e na verdade parte do onboarding maior, o típico dos 60 dias, já fica feito. Ou seja, quando partes para o seguinte já tens metade do caminho feito. Exatamente. No vosso caso, safety culture, pá, o vosso produto core, isto que é, tu focas o teu cliente, por exemplo, pá, vamos usar uma checklist de um caso de uso muito específico vosso e vocês durante 30 dias veem os resultados, pá, depois é extrapolar noutras checklists para outros casos. Vamos lá ver, isto é o Kama Sutra do Land and Expand. Não é? Isto é lindo. É uma coisa fabulosa quando funciona. Ok? Eu volto a referir aquilo que disse antes. Temos que ter a capacidade e a honestidade de dizer que pode não funcionar. Eu aqui há um mês, nós dedicamos o mês de janeiro, porque as pessoas vão de férias de Natal e esquecem-se de tudo, principalmente os meus colegas de vendas. Passámos o mês de janeiro a fazer sessões, Success, todas as sextas-feiras tem 1 hora, que é o que nós chamamos o Lunch and Learn, onde desafiamos pessoas de marketing, de vendas, de suporte, disto e daquilo, a responder a perguntas sobre o produto. Fazemos ali, nós chamamos mesmo fritá-los, ok? Ajustam-se bastante contas pessoais nesse tipo de iniciativas. E temos um que se chama Launch and Product Update, porque a minha equipa domina o produto. Eu contratei a maior parte deles vindos de suporte, portanto, o conhecimento do produto está ali. Onde tratamos de evangelizar o resto do escritório, enquanto toda a gente almoça agora remotamente, antigamente almoçávamos todos juntos no escritório, sobre as inovações que estão ali, o que é que se vai trazer, e os desafios, e os bugs, e o que é que aconteceu durante essa semana. E eu, durante o mês de janeiro, introduzi ali uma sessão por semana, por sexta-feira, 10 minutos, o que é voltar a relembrar as pessoas. Né? Eu faço isto uma vez por quarter. O que é Customer Success? Porque temos contratado e crescido muitas equipas. Okay? Eu estou a ser irónico, mas também é um bocado assim. Muita malta nova em vendas, muita malta nova em marketing, partnerships, suporte, etc. O que é Customer Success? Depois na outra, o que é que um Customer Success e um Onboarding Manager fazem? E depois tivemos uma muito interessante que foi como despedir um cliente. Okay? Como é que se despede um cliente? E para que não temos que despedir o cliente, vamos todos trabalhar no pre-sales. Ok? Porque nós temos muitos clientes que não compram, mas utilizam a versão gratuita porque lhes permite fazer qualquer coisa. Não tudo. E para nós isso é bom. Ok. Temos tempo para mais uma pergunta ou duas? Sim, o José escreveu aqui no chat, perguntou, vocês já estão a utilizar BO nos vossos engajamentos? José, BO, Business Outcomes ou é outra coisa? Não sei se consegue explicar melhor. Eu vou contar aqui um segredo. O José fez parte da minha equipa, trabalhou comigo na SAP, eu era o manager dele. Então se calhar BO, sabes o que não, é? Eu acho que o José está a falar de Business Outcomes, e sim, utilizamos, mas sou muito apaixonado por isso. Não é? Eu troco e-mails algumas vezes com o Paul Anderson, não é? Que é o Outcome Guru. Nós falamos de vez em quando, falo muito com outras pessoas do mundo do sucesso e para mim é fundamental. Identificar o critério de sucesso e qual é o outcome que o cliente vai pretender. Portanto, sim, utilizamos nas conversas em pre-sales, ou seja, tentamos replicar de uma maneira mais pequena o que vai ser o discovery call do onboarding, não é? Onde nós vamos validar o que a equipa de vendas nos transmitiu. Nem sempre uma coisa, não é? A bota com a perdigota, nem sempre bate bem, mas pronto, nós vamos validar se de facto o success criteria, o business outcome é aquilo que nós queremos, não é? Normalmente é, porque eu tenho o poder de assustar a malta. E então andei ali um ano a assustar a equipa de vendas. E as coisas agora funcionam. E também ofereci esta oportunidade do pre-sales, não é? Que vai permitir que, de facto, isto mude um bocado. Mas nós, sim, utilizamos de maneira fundamental o business outcome. Para nós é absolutamente chave. Não queremos clientes que não saibam para que é que querem a solução
e principalmente não queremos clientes que não tenham escutado as perguntas relevantes, volto à questão das perguntas, a qualidade das perguntas, as perguntas relevantes da nossa parte, para descobrir qual é o outcome que eles de facto querem. Porque às vezes temos ali situações onde acabamos por descobrir diferentes outcomes para diferentes use cases, portanto acho que a capacidade de escutar e de perguntar é absolutamente fundamental. Mas já consegues ter esses outcomes, já consegues ter casos em que esses outcomes já vêm identificados de sales e que vocês só validam? Ou ainda está... Tem que vir sempre identificado. Ok. Pode estar correto ou não, isso é tremendo. Okay. Isso agora dava para mais uma hora de conversas. Verdade, sim. Ok. Mas e muitas vezes já vêm desde pre-sales. Ok. Ok? Ainda é melhor, Sim. Temos tempo para mais uma pergunta? Ou? Epá, nós já estamos em cima da hora. Mas acho que dá para só mais uma perguntinha, porque o Nuno falou na sua apresentação sobre a questão de o cliente enterprise, ele é muito próximo, né? Ele vai até a empresa, o CS, ele vai até o cliente e a gente não pode deixar de pensar no momento que estamos vivendo há um ano, né? Que é a questão da pandemia. E isso provavelmente interfere, né, no modo como a gente se relaciona com os clientes enterprise, que estão acostumados com essa proximidade, né, física. Então, quais dicas você nos dá para continuar tendo esse bom relacionamento com o cliente, mesmo à distância? Não, eu acho que a dica número 1 é acabar com o lockdown, mas acabar de maneira razoável. Atenção. Eu tenho a sorte, como vivo no Reino Unido, nós já temos um roadmap para sair do lockdown, inclusivamente por área de atividade económica, dia 12 de abril, retail, 17 de maio, restauração, e a ideia é dia 21 de junho estar tudo normal. Os primeiros 2-3 meses de lockdown e de acabar com as visitas aos clientes foram muito complicados, okay? Porque perdeu-se muito a relação humana e perderam-se muito contactos que foram colocados em casa pelo cliente, não é? Porque continuaram a receber, mas deixaram de trabalhar, não é? Eu acho que isto permitiu a todas as organizações, a grande parte delas, não é, entenderem o trabalho remoto como fundamental e parte do futuro, não apenas como uma contingência. Portanto, eu tenho visto que essa flexibilidade na comunicação remota começou a acontecer de maneira muito mais fluida. Eu acho engraçado, não é? Eu costumava ter reuniões e às vezes levava um blazer ou isso quando íamos visitar um cliente. E agora vejo a mesma pessoa, que é um diretor, imaginemos, com uma t-shirt e com um casaquinho de fato de treino, não é? Como eu costumo dizer. Não é bem a mesma coisa, mas acho que as pessoas acabaram um pouco por se descomplexar a esse nível, mas acho que a questão do face-to-face, quando for possível, será sempre fundamental. Nem que seja para os QBRs ou os Executive Business Reviews. Nem estou a falar de empresas onde o modelo de high touch é tão grande, onde o CSM se senta na empresa 2-3 vezes por semana, um cliente. Okay? Que também existem. E o José Senra, que está ali, se calhar podia dizer qualquer coisa sobre isso. Mas acho que vamos voltar ao face-to-face, mas acho que vamos andar aqui num ambiente misto, um pouco misto, sim. Boa, malta. A conversa está ótima. O Nuno cumpriu, pelo menos para mim, espero que para todas as expectativas que eu tinha para esta conversa. Muito obrigado, Nuno. Mas vamos ter o que é bom. E como o Nuno usou muitas vezes as expressões em português, o que é bom acaba rápido. Ora bem. E acho que é a expressão que melhor se aplica agora. Olha, agradeço muito, Luís, a ti e a Mariela e a Maristela por organizarem isso, a toda a gente que participou. Foi um prazer e contem comigo para o futuro. E tu também coordenas o meetup de Manchester, não é?
O que perdão? Tu também coordenas um meetup? Amanhã de manhã às 8h30. Amanhã de manhã às 8h30. Se forem ao meu perfil de LinkedIn, encontram lá as inscrições. Portanto, se quiserem participar, a Safety Culture faz o Customer Success Café de Manchester. Portanto, participem. Liguem-se comigo no LinkedIn. A minha única desilusão hoje, eu estava à espera de passar quase 20 anos de poder falar de futebol, mas fica para a próxima. Vai haver próxima. Vai haver próxima. Obrigadão. Obrigada, Malta, Nuno. encerramos aqui. Obrigados a todos. Final do próximo mês há de certeza um outro meetup, já o estamos a preparar. Acompanhem as novidades, nós temos aí newsletter no ar, temos o site, temos o podcast. Mais uma vez, ouçam o podcast do Nuno, para quem ainda não viu, está muito, muito bom. E é isso, acho que não me estou a esquecer de nada. Obrigado a todos e até uma próxima. Exato, continua a aparecer. Tá? Tchau, tchau. Tchau. Obrigado a todos, obrigado, Nuno. Obrigada, Manuel.